Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Se eu não acertar agora, eu mudo a abertura. Estou recebendo para uma das últimas entrevistas deste ano, o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorenstein, infectologista, e que foi um dos primeiros entrevistados desse ano, onde vamos tentar apresentar um balanço da pandemia até agora. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Edmo. É sempre um prazer conversar com você, com todos os teus internautas, trazendo as dúvidas, fazendo as reflexões do que a gente teve num ano tão diferente, pior do que no ano passado. Era algo que nós tínhamos um temor muito grande que acontecesse, infelizmente aconteceu, mas graças ao bom Deus estamos numa outra realidade e vamos conviver com o vírus, mas de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila, frente à presença das vacinas. Secretário, vamos falar dessa variante, que vamos começar por ela, né? Essa Ômicron começou lá na África do Sul. E o que o senhor tem para dizer, por exemplo, com relação ao que nós já temos de incidência, o que nós já temos de certeza sobre ela? Você sabe, Edmo, que a gente sempre soube que à medida em que você deixa o vírus solto numa determinada população, naturalmente ele se multiplica e naturalmente ele desenvolve cepas modificadas no seu material genético, que nós chamamos as variantes. E nós sabíamos o grande risco que aconteceria, e o continente africano é um dos continentes com mais baixa vacinação, são 6% de taxa vacinal no continente, alguns um pouquinho mais elevados, outros menos, e o que deu a chance da ocorrência dessa mutação. O grande problema é que é um vírus que tem 50 modificações genéticas diferentes de outras variantes. Por exemplo, a Delta, ele é 2 vezes mais modificado do que a Delta e que tem uma característica pessoa muito maior. Mas nós temos um outro dado. É interessante o quanto nós temos quadros clínicos, mesmo lá na África, muito mais leves, muito mais brandos. Porém, a gente sabe que à medida em que o vírus ele acaba comprometendo a população, um percentual de 8% a 10% tem o risco de desenvolver forma grave, dependendo da sua condição imunológica, dependendo de se existe ou não a presença de outras doenças em curso. E, dessa forma, um maior risco de nós podermos ter pessoas que podem cursar com necessidade de internação ou não. Por isso, para a Organização Mundial de Saúde, essa nova cepa, ela passou a ser caracterizada como uma variante de preocupação. Preocupação porque 85% dos países no mundo não estão adequadamente vacinados. Mas quando a gente olha o nosso país, mas especialmente o nosso estado, nós vacinamos muito. Nós temos mais de 94% da nossa população adulta vacinada com as 2 doses. Nós temos 76% da população acima de 12 anos vacinada com as 2 doses. E estamos incrementando a terceira dose, antecipando o intervalo de 6, passou para 5, agora 4 meses entre a segunda e a terceira dose, dando sim uma proteção ainda maior. Portanto, a associação de vacinas com a máscara faz com que nós tenhamos um cenário diferente. E a gente já experimentou isso agora em setembro, quando a variante Delta era uma catástrofe na Europa e sabíamos que ela chegaria no país, sabíamos que ela chegaria em São Paulo, e as estatísticas, as expectativas é que
nós teríamos uma terceira onda. Isso não se efetivou. Continuamos em queda do número de óbitos, de internações e de casos, e, em paralelo, elevando a taxa de vacinação. Só isso acabou promovendo a segurança, a proteção da nossa população, e não será diferente em relação ao Ômicron aqui no nosso estado. Esse programa vai ao ar em 3 emissoras de televisão, na Clube Band, na TV Tati, na TV Tati-In. E é importante, doutor Jean, a gente falar que a OMS falou que não é para ninguém entrar em pânico por conta da Ômicron. Não há necessidade de pânico, não há, apesar dela ser mais transmissível, né? Porque na África do Sul os números têm crescido substancialmente, mas não é para entrar em pânico, é para se manter os mesmos procedimentos, máscara, higienização de mãos, higienização de equipamentos, a vacina. Então, é importante que o senhor diga, por favor, para o telespectador, para os internautas, que não é para entrar em pânico. Sem dúvida, Edmo. O que nós temos hoje no Brasil, e São Paulo especialmente, é uma condição muito diferente, que nós temos, sim, a proteção da nossa população. Protegida do ponto de vista vacinal, protegida pela utilização obrigatória por decreto do governador na utilização de máscaras, e nós temos ainda uma outra questão, que é um rastreio que nós fazemos de forma aleatória nos 645 municípios, através de análises, exatamente para nós sabermos se existe a circulação de alguma outra variante no nosso meio. Ou seja, a gente poderia identificar uma nova variante que sequer teve expressão clínica ainda. Isso não aconteceu, muito menos com a Ômicron. Os 3 casos de Ômicron que são importados, ou seja, vieram de fora. Nós não temos transmissão comunitária. Mas daí o Edmo me pergunta, mas nós temos esse risco? Temos, claro que temos. Nós vivemos num mundo globalizado, nós sabemos que as pessoas, a despeito de mostrarem a sua carteirinha de vacinação, fazerem PCR, que num primeiro momento poderia vir negativo, mas podem entrar e adentrar no território nacional, especialmente em São Paulo. Mas nós temos como fazer a identificação. Mas por isso a importância da vacinação. Por isso, a importância de continuar se utilizando de máscaras. Então, não é preocupar, é se ocupar. Se ocupar com medidas de prevenção. Portanto, associação de máscaras, associação de vacinas, fazem sim com que nós tenhamos um cenário diferente. E isso foi diferente, inclusive, na própria Europa. Para ter uma ideia, a média da população vacinada na Europa, pela Comunidade Econômica Europeia, é de 62%. Algumas até muito mais baixas. E eles não faziam obrigatoriedade do uso de máscara em restaurantes, em locais fechados, que era natural, pessoas se aglomerando, maior chance, e sem máscara, maior chance de circular junto com elas o próprio vírus. E comparado, né, secretário, com a própria gripe, a gripe comum, né, a influenza, é um vírus como a influenza. Se nós temos que ir lá tomar nossa vacininha contra a gripe todo ano, é porque há mutação do vírus na gripe. E nós temos que atualizar. Provavelmente, nós vamos conviver com essa vacinação contra o Covid durante algum tempo, ou quem sabe para o resto da vida, mas porque há mutação. Como o senhor mesmo disse, 50 cepas já detectadas. Pois é. O que nós temos que ter essa atenção especial é que, assim como em 2009, o H1N1, vírus da gripe suína, causou uma pandemia, e ele veio para ficar, o coronavírus também veio para ficar. Então, nós temos que tomar esses cuidados. É importante que nós tenhamos ainda um incremento da vacinação no estado, apesar de, se o estado de São Paulo fosse um país, ele estaria vacinando mais do que a Itália, a França, a Inglaterra, Israel, Chile, mostrando, sim, que nós vacinamos e protegemos
as pessoas. Mas nós temos um problema. Nós temos hoje 3.900.000 pessoas que não tomaram sua segunda dose da vacina. E pior, que principalmente uma população de 12 a 29 anos. Ou seja, se essas pessoas não tomaram a segunda dose, elas não estão adequadamente protegidas, imunizadas. Só que essa população é a que mais sai de casa, é a população que mais frequenta a casa dos amigos à noite, e... Secretário, elas não estão protegidas e não estão protegendo os próximos. E essa é a questão, porque além do fato de ter uma população que não se protege, nós temos alguns que, além de tudo isso, não usam adequadamente as máscaras como forma de proteção. E isso é um problema, porque essas pessoas vão para suas casas, encontrar suas mães, pais, tios, avós, e esse passa a ser o grande problema. Então, essa circulação de vírus, e é por isso que o governador João Dória fez a orientação de que nós ampliássemos o nosso sistema de vacinação, com campanhas agora iniciadas esta semana, do dia 1º ao dia 10, para que essas pessoas, os faltosos, fossem resgatados, bem como para a segunda dose, e aqueles que já poderiam estar tomando a terceira dose, que não o fizeram, que o façam neste momento. Então, só assim, fazendo a adequada imunização, utilização de máscaras em qualquer ambiente externo, com ou sem aglomeração, em ambientes internos, nós estaremos nos protegendo contra o coronavírus. Secretário, os sintomas do Ômicron são os mesmos da Delta e etc.? Todas as manifestações de vírus respiratórios são similares. O que se observa é que, nos casos que têm sido reportados, são manifestações muito mais leves, dando mais dor no corpo, fraqueza, tosse, febre, mas sem comprometimento maior. Mas, veja bem, nós temos que ter a atenção, e a atenção para a prevenção. Nós temos que lembrar que as vacinas, elas protegem contra formas graves e fatais. Só para se ter uma ideia, dos 3 passageiros que foram diagnosticados como sendo portadores da Ômicron, 2 deles tinham sintomas absolutamente leves, apenas uma fraqueza e dor no corpo, bem como tosse, uma tosse leve, seca. O terceiro, que chegou recentemente agora, no último sábado, dia 28, ele chega sem sintoma nenhum. Aí a pergunta é, mas por que ele foi fazer o teste? Detalhe, eles vieram os 3 de lá, com carteira vacinal completa, PCR negativo e todos sem sintomas. Chegaram sem sintomas. Esse terceiro, que manteve-se sem sintomas, fez o PCR por encorajamento dos próprios familiares. Falaram, olha, você passou na África do Sul, Etiópia, vamos fazer um PCR antes de ir para casa? Mas, pelo fato de ter feito PCR, ele é colocado imediatamente em isolamento, enquanto as pessoas no entorno foram consideradas em quarentena, que era exatamente um isolamento, mas recebe uma outra nomenclatura. Quando o resultado dele veio positivo, o que acabou acontecendo? Por se tratar de uma pessoa que veio do exterior, mais precisamente do continente africano, foi feita a genotipagem, que é a expansão do material genético, e identificou-se uma variante. Mas por que eu estou contando essa história inteira? Ele veio sem sintoma. Aquele casal veio com sintomas, chegou sem sintomas, mas desenvolveu 48 horas depois sintomas leves. E todos tinham situação vacinal completa. Como é que eles estão hoje? Ótimos. Não tiveram comprometimento maior. Dessa maneira, a vacina para essas pessoas fez o seu papel. Por que se contaminaram ou infectaram? Porque não usaram máscara. Então, a sinergia, a ação, tanto da máscara quanto do imunizante, é que vai dar a proteção adequada. Para se ter uma ideia, eu sou profissional ainda da linha de frente, por um acordo que fiz com o João, de passar a visita no hospital antes de começar a nossa jornada bem cedinho. E aí, tomei as 3 doses da Coronavac,
e uso máscara. Estou na linha de frente, vejo os pacientes, especialmente que vêm de fora do estado, com Covid. Eu não tive Covid. Qual é a justificativa? Máscara mais vacina. Higienização, né? Ó, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É poupança. Diálogo, apoio, Valorap, Assirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo a gentil presença do secretário de Estado da Saúde, Jean Gorenstein. Eu gostaria de dar um testemunho aqui, antes de mais nada, que várias pessoas vieram, eu vi esse comentário torto, e eu quero aqui dar um testemunho em relação tanto ao secretário da Saúde quanto ao governador João Dória. Em nenhum momento o governador disse, a partir do dia 11, ninguém vai usar a máscara do lado externo. Naquele momento, naquela coletiva, foi bem claro que pensava-se em, a partir do dia 11, poder tomar determinada medida dependendo do andamento da coisa até lá. Em nenhum momento foi dito, e eu quero dar esse testemunho, porque várias pessoas perguntaram para mim, doutor, e eu quero dar esse testemunho porque o Estado de São Paulo, além de ser pioneiro, pujante, desenvolvimentista, tecnologicamente avançado, moderno, arrojado, com a vacina da Coronavac, o Butantan, o Dr. Dimas Covas, o governador João Dória, o secretário Jean Gorenstein, o Estado de São Paulo tem sido de uma correção, de um exemplo, de um espelho para a população mundial, não é brasileira, não. Esse testemunho eu queria deixar aqui. Bom, secretário, recebemos aí o encurtamento de 5 para 4 meses da dose de reforço. A velocidade de aplicação dessa dose de reforço, já que nós tivemos um crescimento bem significativo da segunda dose, haverá vacina para essa dose de reforço? Na verdade, todas as estratégias que são tomadas, elas são baseadas no dispositivo e na disposição das vacinas. Portanto, nós não podemos frustrar expectativas. Nós não podemos avisar, olha, tá bem, pode vir tomar vacina e não ter vacina. Até porque não é esse preceito, não é essa preocupação do governo do Estado na prevenção de doenças, especialmente
o Covid. Então, dessa maneira, nós temos essas vacinas. Por que que se reduziu essa dose? O que aconteceu? Vou contar duas coisas que são importantes. Primeiro, vamos voltar naquela questão relacionada, Edmo, ao fato de nós rediscutirmos a retirada da máscara. Havia uma perspectiva pelo centro de científico, pelo nosso comitê científico, da possibilidade de retirada de máscaras já logo no início de dezembro. Dia 1º de dezembro se retiraria a máscara. Por que se faria isso? Porque alguns índices estavam sendo acompanhados de casos, de mortes, de internações, estavam em queda continuada. Em paralelo, nós tínhamos um incremento, um aumento do número de pessoas vacinadas. E a meta era 75% da população vacinada em qualquer faixa etária. Isso foi atingido. Daí, o governador, recebendo todos os dados, inclusive o próprio vice-governador Rodrigo Garcia, eles acabaram também recebendo a questão relacionada com a população faltosa, que é aquilo que eu falei, do número de pessoas, especialmente na faixa de 12 a 29 anos, que circulariam mais. O governador, então, disse, vamos fazer o seguinte, nós precisamos resgatar essas pessoas, vamos manter um programa de imunização do dia 1º ao dia 10, nós otimizaremos a cobertura mais e mais para essa população, peçam o apoio das secretarias municipais de educação, o apoio da Secretaria de Estado da Educação, para que, dessa forma, tenhamos uma capilaridade e aqueles adolescentes e adultos jovens que estariam na escola poderiam estar protegidos. Só que o que a gente não contava, Edmo, que surgiria aí uma variante. E essa variante fez com que o próprio governador novamente dissesse, olha, vamos pedir para o centro de contingência reavaliar qual é o risco dessas variantes e uma retirada das máscaras. A gente já viu que os números estão bons. Vamos melhorar ainda mais a nossa taxa de vacinação, mas a gente já atingiu o nosso objetivo. Será que existe algum risco de tirar a máscara no ambiente externo, sem aglomeração, com uma variante de atenção? E o comitê científico trouxe a informação de que isso não seria correto. E, dessa maneira, essa foi a primeira coisa que foi feita para a proteção. A segunda questão é, nós sabemos que qualquer vacina que se tome para a Covid, passados 6 meses, existe um declínio dos anticorpos protetores. Isso acontece com todas as vacinas. Quando a gente fala 6 meses, 6 meses é uma média. Pode ser que para mim seja 8 meses, pode ser que para o Edmo 5 meses, porque é uma média de todo mundo. E assim foi definido que, frente a essa média, muitos pacientes poderiam, ou muitas pessoas poderiam estar desprotegidas já no 4º mês e meio, ou no 4º mês. Dessa maneira, se achou por bem, num momento pandêmico como esse, no momento que nós temos uma variante Delta chegando e se achegando a São Paulo, isso vai ser natural. Vivemos num mundo globalizado. Então, nada mais correto do que proteger mais e mais a nossa população. Portanto, esse é o motivo da antecipação da vacina. E, como disse, temos um quantitativo de doses que permitem que possamos realizar uma medida como essa. O prefeito de São Paulo teve uma medida sereníssima, né, de cancelar o Réveillon na Paulista, e outros prefeitos já estão cancelando até o Carnaval. Porém, isso é consequência. Nós estamos falando de Ômicron, nós estamos falando da continuidade do uso de máscara, da vacinação e os cuidados para que ou a população não fique doente. Então, é recomendável agora que não exista prefeito que queira fazer uma média, né, de preferência com a população ou com qualquer outra pessoa e que tenha um pouquinho de juízo e atue em benefício da sua população. Pode-se dizer isso, secretário? Na verdade, nós temos que entender, quando a gente fala de carnaval, o carnaval está lá para frente. Eu acho que a gente tem que deixar lá para frente para discutir isso. Por que eu estou falando? Porque
nós temos ainda 3 meses, nós temos um sistema de vacinação muito grande sendo proposto, mas é uma aglomeração. É lá para frente que a gente vai discutir isso. Quando a gente fala do Réveillon, o Réveillon está muito próximo. É um local e uma época que as pessoas se aglomeram naturalmente, comemoram, gritam, cantam, se abraçam, se beijam, tiram as máscaras. E essa prerrogativa para grandes multidões passa a ser um cenário de preocupação. Por outro lado, nós temos que ver que cenários menores que acontecem dentro das residências, dentro das fazendas, e ranchos e sítios, em vilas em que as pessoas se aglomeram também, igualmente um público menor, mas também um público que se aglomera, nós temos que ter alguns cuidados. Nós não voltamos ao nosso normal. Estamos num novo normal. Estamos numa condição diferente daquela que vivenciamos. Por isso, é fundamental que as pessoas tomem cuidados, evitem essas grandes aglomerações, mesmo entre famílias que isso é um cenário de risco, mas, fundamentalmente, usem a vacina. Recebam de forma adequada a vacinação. Deu uma caidinha, né? Deu uma caidinha na conexão, secretário. Mas basicamente, eu vou tomar a frente e pedir, gente, por favor, nem na rua e cuidado em casa, viu? Você vai ter avô, vai ter avó, vai ter um monte de gente que, sei lá, se já tomou a dose de reforço, se tomou a primeira dose. Cuidado, não custa. Por favor, máscara, higienização de mão. Eu acho que isso é fundamental para você e para sua família, pelo amor de Deus. Nós estamos indo para o final do programa, secretário. Eu só queria rapidamente que o senhor dissesse para mim, eu estou sentindo uma mudança de comunicação no governo federal. O governo federal falava que tinha bicho na vacina, o governo federal falava que fazia mal, que ia ficar jacaré, não sei o que lá, não sei o que lá. E me parece que agora voltou para um piso mais razoável, onde o próprio governo e pessoas envolvidas estão dizendo cuidado no Réveillon, quem sabe o carnaval lá na frente, etc. Tal. O governo mudou de opinião ou é impressão nossa? Na verdade, a nossa população, ela faltou a verdade. A nossa população mostrou claramente que ela quer vacina. Não importa de onde venha, se é da China, da Índia, do Reino Unido, e ela levantou, arregaçou a manga e deu o braço. E isso fez com que São Paulo fosse um líder de vacinação no mundo. Como disse, se São Paulo fosse um país, nós estaríamos vacinando mais do que muitos países desenvolvidos da Europa e mesmo dos Estados Unidos e Canadá. Então, dessa forma, a população entendeu. E a população também entendeu, e ela se coloca muito claro, com medo de festividades que promovam a aglomeração. E é isso que pauta os gestores a também temerem medidas que passem a ser antipáticas ao desejo da população. Então, é a população, sim, que pautou modificações de conduta, de fala, mas é claro que nós temos que estar muito atentos e exigir que cada vez mais o Covid seja respeitado com vacinas, com utilização de máscaras por todos. Quero agradecer o secretário Jean Gorenstein, médico infectologista, mais uma vez traz essas mensagens corretas, positivas para a população. Acreditem nisso tudo e que todos tenham um excelente final de ano por aí. Muito obrigado, secretário. Edmo, muito obrigado pela tua atenção. É sempre um prazer falar com você e com todos os teus internautas. Estou sempre aí à disposição. E vamos lá. Vida nova, num mundo novo, voltaremos ao nosso normal. Por enquanto, ainda é o nosso novo normal, é o nosso novo tempo. Internautas e telespectadores, semana que vem estamos de volta, gente. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Sicredi,
Gente que coopera, cresce.